Bom, vamos dar continuidade aqui, né, à nossa aula anterior, e eu vou falar aqui agora da importância, né, do estudo aí de algoritmos, né, na nossa vida, na nossa carreira, como que a gente pode, de uma certa forma, contribuir bastante para a sociedade, né? Antes que o computador possa executar uma tarefa, o que que acontece? Deve ser fornecido aí um algoritmo que vai instruir exatamente o que ele deve fazer, né? Então, algoritmos, de uma certa forma, é o quê? É uma sequência de passos que a gente vai, por meio da tecnologia, aí, por meio das linguagens de programação, passar para que o computador consiga executar isso para a gente, né? As soluções tecnológicas, praticamente todas que a gente usa aí no ambiente computacional, né, são desenvolvidas por programadores, né, e por meio de algoritmos, que é o quê? Uma sequência de passos que a gente implementa e por meio de uma linguagem de programação a gente passa para o computador executar para a gente, né? E aí a gente consegue automatizar os processos de uma certa forma, tá? Então, o que que é um algoritmo, né? A especificação dessa sequência de passos aí, ordenadas, finita, né? O algoritmo ele tem que ter um início e um fim, com um objetivo definido, com um objetivo claro. O algoritmo, né? Ele, esses passos não podem ser ambíguos, ou seja, você não pode executar o algoritmo uma hora e ele dar um resultado, se você tiver a mesma entrada, executar de novo e ele ter resultados diferentes, né? Isso é a ambiguidade. Cada hora que eu executar uma coisa vai acontecer um resultado, não faz sentido se a gente tiver a mesma entrada, né? E ele deve ser finito, tem início e fim. Aqui alguns exemplos, né, para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui no caso um sanduíche. Então, um exemplo aí que a gente pode definir para algoritmo nesse sentido, ó, o primeiro passo, você vai cortar o pão em duas partes, vai abrir o pão, inserir presunto, queijo, algum recheio ali que você desejar, vai fechar o pão e vai continuar. Então, aqui a gente já tem uma sequência de passos ordenada, finita, que tem um objetivo específico, né? Aí o que que acontece? Dentro da computação, você vai criar algoritmos para sequências, vai desenvolver sequências de passos que a gente consegue ensinar o computador e esse computador executar esses passos para a gente e automatizar e resolver os problemas existentes aí no nosso dia a dia, tá? Então, aqui a gente tem uma ideia ilustrativa, né, com relação ao algoritmo. Então, você vai abrir o pão, vai inserir o recheio. Eu até coloquei aqui no formato de repetição, né, porque aí você vai, ó, inserir aqui o recheio. Vamos supor aqui que você vai colocar recheio enquanto você quiser. E aí depois você vai fechar o pão. Então, muito nesse sentido, uma sequência aqui, uma representação visual do algoritmo, tá? A diferença entre o algoritmo e a sua representação. Eu estou fazendo de forma mais rápida aqui para se tratar de uma aula de revisão, né? Um algoritmo ele pode ser representado de diversas formas. Então, um conceito bem, aí um exemplo bem clássico que a gente pode mostrar para vocês é que o algoritmo, ele, uma receita de bolo, uma receita aí de alguma comida, coisa do tipo, algum alimento, ele é um algoritmo, né? Uma sequência de passos ali que você vai executar. No caso de algoritmo computacional, aí você vai ter uma sequência de passos que você vai passar isso para o computador, ele vai executar para você. E você tem várias formas de representar isso. Então, ele pode ser representado aí numa representação algébrica. Então, a gente tem aqui um exemplo de problema que é para converter graus Celsius em graus Fahrenheit, tá? E aí aqui a gente tem uma representação algébrica com relação a isso, tá? Então, o valor de F, que é Fahrenheit, vai ser igual a 9 dividido por 5 vezes C, que é os graus Celsius, mais 32. Isso aqui é uma representação algébrica, então você consegue representar dessa forma. A representação narrativa, que aí você tem, ó, multiplicar a temperatura lida em graus Celsius por 9 dividido por 5, então somar 32 ao produto assim obtido, né?
Então, aqui você está descrevendo como que os passos serão executados, tá? Aí, essa parte de exercício aqui eu vou pular aqui na nossa aula, tá? Depois vocês vão pegar e vão fazer com calma, né? Aí eu vou continuar falando aqui das formas de representação de algoritmo. Então, a representação de algoritmo requer alguma forma de linguagem. Como que você vai expressar isso? Então, eu coloquei aqui, ó, descrição narrativa. O que a gente viu, você vai descrever de forma narrativa, em português não estruturado, né, essas sequências de passos. Exemplo claro disso é a nossa receita de bolo lá, que os passos são descritos aí de forma narrativa, né? O fluxograma convencional, inclusive fluxograma, ele é uma metodologia utilizada para descrever fluxos de processos de uma certa forma, né? Uma linguagem quase que universal aí para você desenhar uma sequência de passos e isso ficar mais entendível de uma certa forma por parte dos leitores, né? Inclusive tem um ditado, né? Você entendeu ou quer que eu desenhe, né? Porque a nossa mente consegue fazer uma leitura de imagens com uma naturalidade, com uma facilidade maior. E aí vem o pseudocódigo, né, que também é conhecido como uma linguagem estruturada ou Portugal, que é que a gente vai começar a utilizar aí na nossa disciplina, né? Bom, as formas de representação, aí representação narrativa em linguagem natural. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, nessa descrição, né, nessa forma de representação. Os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural, como a gente fala, como a gente escreve. Então, o cálculo da média de um aluno, ó, de forma narrativa, o que nós vamos fazer? Obter a nota da primeira e da segunda prova, calcular a média aritmética entre as duas notas. Se a média for igual, maior ou igual a 6, o aluno foi aprovado, se não, ele foi reprovado. Então, aqui a gente descreveu de forma narrativa, em linguagem natural, a solução para esse problema, tá? Aí você tem outros tipos de representação aqui. Aqui tem um exemplo, né, de descrição narrativa, como que a gente poderia fazer, né, no caso para trocar o pneu de um carro. Então, ó, trocar o pneu, afrouxar ligeiramente as porcas, suspender o carro, retirar a porca do pneu e o pneu, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro. Então, aqui mais uma representação da descrição narrativa, né, de um determinado problema. E aí você tem mais um exemplo aqui, no caso do banho, tá? Que aí você vai descrever qual que vai ser a sequência de passos para você resolver esse problema. Então, resumindo aqui, a gente está mostrando para vocês, né, uma forma de representar o algoritmo. Aí o que o programador faz é o quê? Pegar isso aqui, quando é um problema que você consegue executar de forma computacional, implementar isso utilizando uma linguagem estruturada, uma linguagem de programação, e aí ensinar o computador a executar isso para a gente, né? Nosso papel é esse, ó, eu pegar uma rotina, um problema do mundo real, criar uma solução e ensinar o computador a executar isso para a gente, tá bom? Aí agora a gente, né, vou pausar essa aula que na próxima aula eu vou continuar com a parte de fluxograma convencional, né? Como que a gente faz essa representação aí de algoritmos, tá bom? Espero vocês lá.